excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. A sua consulta com hora marcada está no ar. E hoje é aquele dia tradicional que eu sempre te pergunto: como foi o seu final de semana? Você aproveitou para colocar a casa em dia, para resolver diversas questões que ao longo da semana muitas vezes fica ali colocada de lado, você deixa de canto, ou você conseguiu de fato descansar, recarregou as energias para encarar aí mais uma semana que começa. É muito importante a gente parar para se entender, para se observar, para se avaliar, afinal de contas, é sobre a gente, não é? E hoje é o dia que a gente coloca a nossa saúde mental no foco. E no nosso quadro Saúde Mental em Foco, hoje a gente vai propor, é claro, um olhar mais profundo e, portanto, muitas vezes desconfortável. Afinal de contas, quando foi a última vez que você determinou, que você definiu que você não iria fazer novamente uma determinada coisa, que você não iria repetir alguma coisa? E aí, de repente, quando você se viu, você estava ali repetindo um padrão, colocando ali a sua palavra, inclusive, em risco. Porque você já parou para se perguntar o quanto determinada atitude pode não ser boa para você, mas inevitavelmente você acaba repetindo? Pois é, hoje nós iremos falar sobre impulsividade, vícios e autossabotagem, gente. Um bate-papo para lá de necessário. Afinal de contas, se não é com você, eu tenho certeza que alguém que você gosta, alguém que te é importante, algum familiar, pode estar ali repetindo algum padrão que não é bom para ele e que está colocando a vida dele em risco, colocando a vida financeira, prejudicando a saúde como um todo. Você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site que é www.hittv.com.br. Já compartilha o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso também através do nosso aplicativo. E aí eu te pergunto, já aproveitou para baixar o aplicativo Hit Play, para você ter a Hit TV na palma da sua mão? Perdeu o nosso programa? Perdeu um Vejam Só? Você consegue assistir no seu tempo e do seu jeito. Basta você baixar, então, de forma fácil, rápida e também gratuita. Por falar em oportunidade, não perca essa consulta, ela foi marcada com todo carinho para você. Então encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Lembrando, gente, quando o assunto é mais pessoal, é mais profundo, a gente também coloca à sua disposição a oportunidade de você participar de forma anônima. Então é só você deixar isso bem claro para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado e trazer aqui a sua participação, trazer o seu relato, trazer a sua história à tona, porém preservando a sua identidade. Combinado? Esse é o nosso acordo também de todos os dias. E olha, também gostaria de te convidar, é claro, para você participar de uma enquete que está lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, para que você consiga direcionar melhor o nosso bate-papo mais para o final da nossa conversa. Que tal? Essa é a interação que a gente propõe, é claro, também todos os dias. Se você ainda não nos segue, não perca a oportunidade, não deixe de nos seguir. Diretor João Capellini, excelente tarde para você também. Por favor, coloque a nossa enquete na tela. Vamos lá. Se você pudesse dar um conselho para quem sente que está preso nesse ciclo, gente, de autossabotagem, de vícios, de ações mais impulsivas, qual que seria esse conselho? Afaste-se dos gatilhos que alimentam esse comportamento, pare de se culpar. Recomeçar faz parte do processo. Ou você diria, se observe mais, entender o padrão é o primeiro passo. Ou então a última alternativa, comece com pequenos passos, afinal de contas, a mudança é gradual. Entra lá, clica, participa, que a gente gosta e pede pela sua interação, é claro. Agora, então, deixa eu te apresentar quem são os nossos especialistas que estão aqui sentados com a gente, prontos para compartilhar com a gente o conhecimento deles. Começando pelo Dr. Leonardo Carriço, psiquiatra. Ele atua, gente, há 2 anos já na área, na clínica e em pesquisa com foco em dependências comportamentais. Escolheu a especialidade pela importância da escuta qualificada e de uma visão integral do paciente. Tem como diferencial a união entre técnica, atualização constante e atendimento individualizado. Seu trabalho busca promover qualidade de vida, autonomia e melhor funcionamento psíquico. Enxerga como desafio o manejo de casos complexos, que exigem sensibilidade
e construção contínua do cuidado. E agora eu te apresento Gabriel Brasil, psicólogo clínico. Atuou por 8 anos como oficial temporário do Exército, com experiência em gestão de pessoas e saúde mental. Há mais de 2 anos, dedica-se à psicologia clínica, com foco em psicoterapia individual e grupos voltados às dependências químicas e comportamentais. Escolheu a profissão pelo interesse em compreender emoções e comportamentos, fortalecido pela vivência na liderança. Seu diferencial é o atendimento individualizado, baseado em evidências científicas, com foco na prevenção e também no desenvolvimento emocional. Leonardo e Gabriel, sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigado pelo convite. Muito boa tarde, Dani. Muito boa tarde a todos em casa. Agradeço imensamente o convite e vamos lá que tenhamos um excelente bate-papo hoje. Pois é, esse bate-papo aqui promete, gente. Antes da gente começar a falar sobre vícios, autossabotagem, eu queria começar a entender, Leonardo, o que acontece dentro da gente quando a gente repete uma ação, algo que a gente sabe que não faz bem pra gente. Certo. Primeiro que essa questão, né, do a gente saber que não faz bem pra gente, a gente só tem essa consciência a partir do momento que a gente já passou por aquele comportamento. Né? O que eu quero dizer? Quando nós somos expostos a uma substância ou a algum comportamento, nosso cérebro ele não faz essa distinção, né, do que é saudável, do que não é saudável, né? Ele lida com neurotransmissores. Então, a gente está aqui diante de um comportamento, por exemplo, que há uma enxurrada, né, uma neurotransmissão muito importante das áreas tanto da recompensa cerebral quanto do prazer. Então, assim, o que eu queria começar dizendo é que o nosso cérebro não faz essa distinção, né? Se veio de fora, se fez muito esforço para conseguir aquilo ou não, né? Ele lida com o resultado. Então, essa sua pergunta, né, ela traz por debaixo do pano uma grande dificuldade em resistir a algo que foi muito prazeroso àquela pessoa, mas que racionalmente ela sabe que os prejuízos daquilo a longo prazo são muito maiores do que aquela gratificação imediata, né? Então, acontece toda uma cascata cerebral de adaptação, que isso não é da noite para o dia, em que aquele comportamento prazeroso ele acaba se consolidando como um hábito, né? E a partir de certo ponto, aquela pessoa ela não racionaliza direito, né? Ela deixa de prever aquele dano futuro e acaba preferindo, né, o prazer imediato, seja em utilizar algum tipo de droga, se aquela pessoa for uma dependente química, ou, por exemplo, fazer uma aposta, se estivermos falando de um jogador patológico. Olha só que interessante, gente. E eu queria entender um pouco mais sobre como que funciona o nosso cérebro. Por exemplo, qual que é o papel da dopamina nessa relação de prazer e nessa repetição, nessa busca, né, por essa realização, mesmo que seja momentânea, né, que vem através do prazer, e por isso que a gente acaba repetindo padrões. É até um complemento interessante da outra pergunta, né? Que até o que o doutor falou um pouco já até sobre isso, que esses estímulos, eles são muito dopaminérgicos. Tá. Né? A gente está falando de tipos diferentes de estímulo, mas tanto o álcool quanto drogas ou aposta, compras, repercutem no nosso cérebro quimicamente em vários contextos. Um deles de reação é a dopamina. Mas o que significa isso na prática, assim, né? Falando de uma forma simples? Todas as vezes que a gente usa algo que é muito estimulante quanto a esses exemplos que a gente está falando, como se a gente estivesse economizando um caminho do nosso cérebro. Como se a gente estivesse criando um atalho para chegar nessa recompensa. Por exemplo, tem coisas que a gente faz sem usar esse atalho e que é até saudável e gostoso de ter. Por exemplo, às vezes a gente faz um curso que a gente se dedica para aquele curso, estuda, se prepara, tem dias que são chatos, tem dias que são mais difíceis, mas tem um momento que a gente chega e conquista o diploma. Esse momento da conquista do diploma, ali, a colação de grau, uma coisa assim, vem reações parecidas, também vem estímulos também dessas recompensas. Mas foi uma recompensa construída. A gente pode falar em escalas menores também, como um dia que eu estou com um pouco de preguiça, mas eu decido ir na academia porque está na minha programação. Às vezes está frio, às vezes estou cansado, levanto, saio de casa, vou, treino, tá chato, tá? Nossa, que preguiça, estou fraco hoje, sei lá.
faço treino. Quando acaba o treino, vem uma sensação boa. Isso também é uma forma de recompensa cerebral, também é dopaminérgico. Mas quando a gente compara com essas outras, como álcool, drogas, apostas, as compras, nesse contexto que a gente está falando que é mais de abuso, é como se fosse assim, o cérebro ele descobriu esse atalho através desses comportamentos. Então, isso vai ser meio que também muito individual de cada um, porque aí tem o que a gente chama de dependência química ou dependências comportamentais, enquanto um transtorno. E aí, se a pessoa ela tem esse transtorno, por exemplo, a dependência química, é uma doença também, uma doença crônica, em que a pessoa ela vai ter muita dificuldade de sair desse looping, desse ciclo vicioso, vai muito além de uma vontade de parar. Já chega um momento que a pessoa entende que faz mal, que é prejudicial, porque é difícil ter autonomia na vida, né? Perfeito. Durante sua fala, Gabriel, você foi construindo esse raciocínio do estudo e me lembrou muito, né, a explicação dos maratonistas, por exemplo. O prazer, ele não é conquistado somente em completar a maratona ou em ser o primeiro colocado, né? Existe também um prazer que é construído ali no direcionamento a longo prazo. E muito mais do que a dopamina, né? Porque hoje a gente ouve muito falar da dopamina. Você sair perguntando por aí na rua, todo mundo sabe o que é dopamina. Dopamina é vício, dopamina é vício. E é muito curioso, a gente quando estuda, né, a fisiologia cerebral, a gente entende que, na verdade, essa tradução que o público faz de dopamina ser a molécula do prazer, ela é um pouco equivocada, pois a dopamina ela está muito mais ligada aos sistemas de motivação, do querer, né, que se ativam muito fortemente quando a gente pensa em alguma recompensa, do que no prazer propriamente dito. E isso explica exatamente aquela sua pergunta do por que não conseguimos parar, né, mesmo não tendo mais o prazer, porque uma vez aquilo foi prazeroso, mas não é mais, porque o nosso corpo ele fica constantemente buscando aquela recompensa, aquela sensação novamente, e isso não acontece. A gente faz muito isso, por exemplo, com a nossa alimentação. Principalmente quando a gente associa a questões emocionais de um dia difícil que a gente viveu, vem o famoso eu me permito, né? Por mais que você tenha ali traçado uma meta, eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, e isso envolveria, então, dizer não a determinados alimentos, você acaba se permitindo e trazendo esse lado do comer emocional para justificar um dia ruim que você teve. Queria falar um pouco sobre isso, essa compulsividade alimentar e quando que um determinado comportamento se torna um vício. Como que eu identifico, como nesse caso da alimentação? Acho que é importante até diferenciar, né, o que é a compulsão e o que não é. Exatamente. Perfeito. Quando é um eu me permito, que pode ser até encarado como uma permissão saudável, e quando que não, olha, você tem se permitido diversas vezes, isso não está te fazendo bem, mas você continua fazendo. Sim. Eu até vou falar um exemplo prático, talvez o doutor pode até complementar com uma parte mais até por trás disso. Estou em casa e eu, sei lá, tive um dia difícil ou um dia bom, independente. E me deu vontade de comer um chocolate porque, sei lá, eu gosto de chocolate, faz bem, é um chocolate. Eu comprei para alguns momentos como esse. E aí tomo um café e como chocolate. Isso é um exemplo de um consumo normal. A compulsão é quando você comeu um chocolate e depois você comeu outro e depois você comeu outro. E quando você viu, você acabou com todo o pacote dos chocolates. Então, acho que de uma forma bem prática, falar de forma simplista mesmo, a diferença entre um consumo normal e compulsivo seria assim. A compulsão, ela chega ao descontrole e à repetição. E só que depois da repetição e do descontrole, existe um mal-estar por ter feito isso. Uma culpa. Também pode ser, a culpa ela é bem presente. E aí, com esse mal-estar, a forma de lidar com esse mal-estar, às vezes, recorre em outros tipos de compulsões ou outros tipos de comportamentos em que assim se torna um ciclo vicioso. Exato. E nesse mesmo exemplo do chocolate, né, a gente pode ter o mesmo comportamento, que seria devorar a barra inteira de chocolate, por exemplo. Esse mesmo comportamento, ele pode ou não ser compulsivo. Verdade. A depender da pessoa e da intenção. E principalmente quando a gente fala de compulsão, a gente tem que lembrar do que o Gabriel falou a respeito do controle, né? A compulsão é você acabar consumindo muito mais daquilo do que você predeterminou,
porque falta controle ali durante aquele comportamento, falta o freio, né? É como se o freio mental ele estivesse desregulado. E, posteriormente ao dado comportamento, vem-se esse afeto negativo muito importante, né? Aquela pessoa fica se sentindo muito culpada, fica triste, fica irritada, ela reflete sobre aquele acontecimento e quando ela é exposta novamente, ela tem a tendência a não conseguir se controlar novamente. E é muito curioso que a gente vê isso acontecendo com alguns comportamentos e não é comum que eles se interliguem, né? Por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento voltado para a obesidade e acaba desenvolvendo um vício por substâncias, com alcoolismo, por exemplo, né? Em que a pessoa, basicamente, ela desloca aquelas vias do prazer para um comportamento que antes era comer para o consumo do álcool. Então, a gente entende que se não for tratado a raiz do problema ali, se a gente não impuser limites, não estabelecer um plano terapêutico em que a pessoa consiga, né, dessensibilizar ou sensibilizar aquele sistema que está sendo, né, constantemente, diariamente superativado, aquela pessoa tende a repetir aquele comportamento. É por isso tão importante o papel da psicoterapia e da consciência, né? Você trazer aquele indivíduo que está em sofrimento para começar a ter consciência sobre as próprias ações, sobre os próprios atos, por que faz o que faz, né? E isso vai ajudando a reestruturar a química cerebral também. Perfeito. Vou trazer aqui a primeira participação da nossa audiência. Você que nos assiste, por favor, entre e faça parte aqui do nosso bate-papo. Então, a gente vai para a primeira participação, para a primeira perguntinha. Vamos lá, quem participa é o Marcelo Silva, de Manaus. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui para o nosso bate-papo. Boa tarde para você também. O que eu devo fazer para não falhar quando eu digo que eu não vou mais comer guloseimas, mas eu acabo ali cedendo? Então, olha só, o Marcelo está trazendo aqui uma dúvida muito pertinente a essa parte aqui do bate-papo, não é, Gabriel? Com certeza. Então, assim, ele meio que se determinou a não falhar, ele está se determinando a não consumir mais, mas quando ele vê, ele fez exatamente o que o Leonardo estava comentando para a gente. Então, a gente pode analisar que, assim, ele está tendo uma dificuldade de controle de um impulso. Ele está tendo dificuldade de controlar o impulso de comer guloseimas, né? E ele está querendo uma ajuda para não falhar nesse caminho. Existem várias estratégias de controle de impulso. A gente pode falar que, assim, grandes estratégias que a gente pode reunir, né? A programação. Por exemplo, a gente fala de dieta, e dieta é um nome meio pesado, né? Você fala dieta, não, nossa. Só de falar dieta já vem a ideia da restrição e isso já faz com que a gente queira comer. Mas, ainda assim, a gente pode chamar de outro nome, mas, assim, como a gente está falando antes, sabe, a gente tem uma previsão do que a gente quer. Como eu já sei que esse é algo que eu tenho um descontrole, eu ter um limite. Talvez eu possa comer guloseimas, mas desde que seja até uma certa quantidade, desde que seja em certos momentos do dia, por exemplo, após tal refeição ou de tal forma. Então, assim, bolar uma estratégia em relação a isso, com autoconhecimento, entendendo qual o momento do dia ele poderia ter um controle maior dessa guloseima e retomar, assim, tem várias formas, mas retomar a possibilidade de pensar. Porque a impulsividade, ela é quando a gente faz algo no impulso, na urgência, a gente não pensa. Então, pode ser que se ele esteja tendo dificuldade de não comer a guloseima, né, esse descontrole da guloseima, pode ser que ele esteja também com questões em casa que dificultam essa dificuldade que ele já tem. Então, ele pode, por exemplo, coisas mais práticas, pode começar a guardar a guloseima num lugar onde ele tem mais obstáculos entre ele e o chocolate, sabe? Ele pode trancar a gaveta e deixar a chave num outro compartimento e criar combinados com ele de quando ele vai acessar, mas que não deixe, assim, que ele não faça compras em excesso em relação a isso. Isso tem a ver, por exemplo, com disciplina? Dificuldade em definir uma disciplina que ele deve ter? Então, quando a gente chama de disciplina para o nosso cérebro, é tudo que a gente faz na nossa rotina. A gente faz sempre. Quanto mais a gente faz alguma coisa, mais esse caminho fica pronto para a gente e menos energia a gente gasta para fazer aquilo. Então, disciplina é nesse contexto. Assim, por exemplo, quando eu estou começando um novo hábito, eu comecei a lutar karatê.
a primeira semana vai ser muito mais difícil eu ter disciplina, porque é uma coisa que eu nunca fiz. E aí, quanto mais eu for no karatê, quanto mais eu repetir o mesmo horário, o mesmo dia, as mesmas semanas, aí passaram semanas, meses, mais fácil vai ser eu ir para o karatê, porque menos energia eu vou gastar para ir para o karatê. Então, isso para o nosso cérebro é isso que significa disciplina, assim, de um ponto de vista, né? É um caminho bacana, então, para o Marcelo pensar, né? Que no começo essa disciplina vai ser mais difícil, ele já pode esperar por isso, mas conforme ele for vivendo ali um dia após o outro, ele vai se fortalecendo e entendendo, ó, sou capaz, estou conseguindo, não vou falhar. Pode ser um caminho? Com certeza, não deixa de ser uma forma de um treino, né? Tá. Um treino e que também possa fazer parte desse treino, se ele entender que ele ainda assim não está conseguindo, pô, eu estou tendo dificuldade, já estou seguindo essas dicas, essas estratégias, estou entendendo, mas não estou conseguindo. Tá. E ele se identifica no que a gente chamou de compulsão, é importante ele buscar um atendimento com um profissional de saúde mental, né? Um psiquiatra, um psicólogo. Perfeito. E complementando isso que você estava explicando, né, sobre a disciplina, e me chama especificamente neste exemplo que o Marcelo deu, é importante a gente também analisar que esse resultado, né, comer guloseima demais, ele pode ser uma compulsão? Pode. Mas ele pode ser um sintoma de algo muito maior que está por baixo? Pode. Porque eu entendo essa questão das guloseimas, né, como alimentos extremamente palatáveis, que são extremamente prazerosos. Então, se a gente substituir essa guloseima por uma droga química, não é exatamente a mesma coisa que o usuário está buscando ali. Tá. Então, tem que ter muito cuidado nessa pergunta para não generalizar, pois ele pode estar se utilizando desta guloseima num mecanismo de fuga, né? Tanto num mecanismo de fuga, alívio e obtenção de prazer. Tá. E isso é a tríade principal de qualquer dependência. Então, é muito interessante a gente analisar como coisas banais do nosso dia a dia podem, né, vir a ser potencialmente destrutivas para uma pessoa. Como, Pode por vir a exemplo, significar algo mais profundo, né? pode sim. E é muito bacana, né? Porque a partir do momento que, como no caso do Marcelo, ele identifica um comportamento, tenta mudá-lo e vê que não consegue, então tá bom. Então vamos aprofundar e tentar entender por onde que está caminhando isso, o que está acontecendo comigo, tem a ver com algo que aconteceu na minha vida que eu não estou sabendo lidar. É muito importante fazer esse caminho, que acho que até por isso o Gabriel Sim. falou, quando é a hora de buscar ajuda, porque aí vocês, profissionais, vão saber nos orientar, guiar o nosso olhar para identificar, e aí vai ficar muito mais fácil você mudar esse comportamento que estava tão difícil, não é? Por isso que é muito importante a avaliação de profissionais da saúde mental, pois isso que poderia erroneamente ser compreendido como uma compulsão, por exemplo, na verdade a gente, com uma entrevista psiquiátrica bem feita, a gente identifica que aquele indivíduo está completamente ansioso, por exemplo, ou completamente deprimido. Então a gente entende que aquele comportamento ele é resultado de transtornos mentais primários, né? Aquele comportamento não é de fato compulsivo. É a busca de um indivíduo em sofrimento de obtenção de alguma forma de alívio, na verdade, né? Que bacana. Podendo ser até de anestesia também, né? Claro. Uma coisa bem comum que a gente presencia assim é o quanto essas coisas podem estar ligadas a estados emocionais. Então, eu tô triste, aí em vez de eu ficar triste e perceber até que eu tô triste, eu vou lá e como essa guloseima, eu vou lá e recorro a outro tipo de comportamento, álcool, a uma compra. Então, a gente sempre avalia um contexto muito além da pergunta, né? A gente avalia um contexto que ele é individualizado mesmo para entender o que está por trás, né? Por trás do manifesto. Porque o que a gente está vendo é só um comportamento, mas ele pode estar vindo de um padrão, até de pensamento, de um padrão de fuga ou evitação das emoções, que a gente percebe isso em outras áreas da vida também. Então, às vezes quando a gente faz um tratamento, a gente trabalha também o autoconhecimento, o esclarecimento do que está por trás desses comportamentos. E isso é muito interessante porque muitas vezes vai trazer mais qualidade de vida. É muito além do peso, dessa questão assim, quando a gente fala alimentar, parece que a gente está falando só de estética, né? Mas vai muito além de estética, né? Para qualidade de vida e impactos em relacionamentos também. E olha que bacana. Marcelo, eu tenho certeza que você deve estar aí se questionando. Nossa, gente, foi uma perguntinha que eu
enviei e, de repente, olha por onde caminhou e o tempo que durou aqui a resposta dos doutores, a interação dos doutores. Para você ver o quanto que é importante a sua participação, afinal de contas, enriquece bastante o nosso bate-papo, mas, para além disso, por onde que caminha, né, uma terapia, né, esse processo do autoconhecimento, quais são as informações que são importantes e pertinentes para profissionais como esses médicos que estão aqui compartilhando o conhecimento deles com a gente, que às vezes a gente identifica um ponto, mas o questionamento precisa ser muito mais profundo. Muito obrigada, Marcelo, pela sua participação e vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Gilberto Almeida. Gilberto, seja mais uma vez bem-vindo à sua consulta com a hora marcada. Excelente tarde para você também. Que bacana, parabéns por mais uma pauta importante, necessária, não é, Gilberto? Como eu posso reconhecer se minha rotina está contribuindo para a ansiedade, esgotamento ou desmotivação? Leonardo, começando por você. Bom, se ele está na dúvida, eu já imagino que ele esteja vivenciando alguns desses sintomas ou queixas que ele relatou, né? E só do fato dele estar em dúvida relacionado à rotina, se ela pode ser um potencializador dessas queixas, eu acredito que ele mesmo já identifique coisas erradas na rotina. Talvez, né, falte organização, talvez seja excesso de demandas, mas fato é que a gente não evoluiu biologicamente para sermos máquinas que trabalham 24 horas por dia. Né? E, de certa forma, a sociedade atual, ela quase que impõe isso ou ela permite isso. Então, muitas pessoas, a fim de tentar buscar por condições melhores para sua própria família, condições melhores individuais, acabam por se sobrecarregar com demandas e o resultado disso é o adoecimento psíquico, que muitas vezes vem silenciosamente se instalando, até que aquela pessoa muitas vezes não se reconhece mais, né? Deixa de ter prazeres em atividades que ela naturalmente tinha prazer, deixa de ter prazeres em convívio social, né? E quando esse tipo de indivíduo chega ao consultório, quando vamos investigar a rotina dele, muitas vezes a gente enxerga coisas que está na cara dele e ele não percebe. Como o excesso de trabalho, a ausência de descanso, a ausência de tempo livre para atividades lúdicas, né? Atividades que muitas vezes não têm como objetivo principal o ganho financeiro ou algum tipo de ganho secundário, mas sim o prazer pelo prazer, com alguma atividade simples, né? Isso também Algo é importante. Que te faça bem. Que reconecte as nossas raízes, né? E reforce aquelas vias cerebrais que muitas vezes ficam apagadas, né? Quase que esquecidas. Então, é muito perigoso as pessoas do momento atual, em que com essa sobrecarga de trabalho, elas muitas vezes não reconhecem isso como excessivo, né? Porque se compara com o seu meio e vê todo mundo em ritmo muito similar. Mas temos que lembrar que somos seres humanos únicos, né? Cada um é único e individual, então a dor e o adoecimento em cada um é diferente. Então, estou concluindo essa pergunta, eu entendo que se você está na dúvida, né, se a sua rotina está te adoecendo, eu sugiro que você pegue uma caneta, faça uma organização dos seus horários, dos seus compromissos, e olhe, você mesmo, visualize aquilo. Veja se aquilo faz sentido para uma vida saudável e se é possível ter uma vida saudável desse jeito que você está vivendo. Né? Porque se nada for mudado, o processo já está instalado. Né? Basta dar o tempo até aquela pessoa vir apresentar um esgotamento total. E acho que só de morar em São Paulo, né, Gilberto é daqui de São Paulo, a gente tem a questão do trânsito, do deslocamento, muitas vezes, né, a gente passa mais tempo no trânsito do que deveria, e essa relação com o trabalho que você pontuou, acho que é extremamente importante também para a gente trazer. A gente, por si só, na nossa cidade, falando de São Paulo, a gente já vive o excesso de informação e de velocidade. Né? Mas muitas vezes até o problema não são as situações que a gente está vivendo, mas como a gente está lidando com elas. Sim. Porque se a gente for falar até do estresse, da ansiedade,
tem forma da gente ter uma relação saudável também. O estresse, ele tem sua função importante, a ansiedade tem sua função importante. Olha que legal isso. A questão é como a gente está se relacionando com isso, né? Porque a ansiedade, às vezes, ficar ansioso me faz... talvez a ansiedade me fez vir aqui hoje. Porque se eu não tivesse nem um pouco de ansiedade, tudo bem, né? A gente se expõe, a gente faz um movimento. Porque regulando a ansiedade, a gente usa ela a nosso favor. A ansiedade, regulando as nossas emoções, acessando elas, sentindo elas, a gente alcança mais do nosso potencial, até do raciocínio. Por isso que existem muitos mitos emocionais que nos atrapalham, né? A gente até mesmo entre homens, às vezes tem um mito de que ser emotivo é sinal de fraqueza, mas é o contrário. Ser emotivo é força. Quando a gente para viver nossas emoções, a gente pondera, a gente reflete, a gente consegue ter decisões melhores e se comunicar também. Se eu paro e falo assim, putz, estou triste hoje, e às vezes eu viver essa tristeza pode me aproximar da minha noiva, pode me fazer criar novas ideias para a minha rotina. Então, até uma parte da pergunta pode ser essa também. Se houverem esses sentimentos, como essas emoções que ele compartilhou, né, de ansiedade, de estresse, de esgotamento, para viver essas emoções. Tenta entender o que está acontecendo, por que você está se sentindo assim. As nossas emoções podem ser como um mapa, né? Se a gente olhar para elas, a gente pode encontrar uma bússola, assim, para onde eu vou. Porque se a gente ficar só fugindo delas, aí que entra o ciclo vicioso. Perfeito. E complementando, né, o que o Gabriel vinha dizendo, basicamente todos os sistemas do nosso corpo, eles buscam um equilíbrio. E o que eu entendo é que a sociedade, ela evoluiu de velocidade muito maior do que a nossa biologia. Então, hoje, a dificuldade que está aí instalada para todos nós, né, e eu me incluo nesse pacote também, é justamente de tentar compreender e atingir esse equilíbrio. A balança está muito mais desregulada, né? A velocidade de informação, a velocidade até mesmo de cura, né? Que as pessoas, quando elas buscam o profissional da saúde mental, muitas vezes elas voltam decepcionadas depois de um mês de tratamento, achando que nunca mais ia jogar ou nunca mais ia querer, né, repetir aquele comportamento que uma vez... Ia ser mais rápido, né? Exato. E da mesma maneira que eu falo, né, e que eu expliquei aqui, em que aquele comportamento que foi prazeroso, ele não se torna um vício da noite para o dia, né, existe todo aquele reforço daqueles caminhos cerebrais que orientam a gente naquele caminho. Fazer esse sistema todo perder a força que ele tem também leva tempo. E isso é construído mediante novos hábitos e muitas vezes até mesmo recorrendo a medicamentos. Mesmo com o uso de medicamentos, o processo é o processo, gente. Ele leva o seu tempo. Gilberto, muito obrigada, viu, pela sua participação. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo, mas já estamos de volta com mais participação da nossa audiência. Já estou te esperando. Seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, segunda-feira é o dia que a gente deixa reservado para falar sobre saúde mental. E o nosso foco hoje, estamos falando sobre impulsividade, vícios e autossabotagem. Estamos aqui reconhecendo determinados comportamentos e entendendo de que forma que a gente consegue agir de forma assertiva para devolver àquele indivíduo a qualidade de vida perdida. O bate-papo de hoje, gente, está importantíssimo e necessário. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, não esqueça de compartilhar nosso link de transmissão. Estamos ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, site hittv.com.br, aplicativo HIT Play. É só compartilhar o link de transmissão. Te lembro que você tem a possibilidade também de participar dessa consulta, trazer para a gente a dúvida ou relato pelo DDD 11 3337 5886. Lembrando também que você tem a oportunidade de participar de forma anônima. Caso você não queira ter, é claro, o seu nome exposto, é só você indicar, sinalizar para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete já em seus minutos finais. Aonde ela está? Lá no nosso Instagram, @consulta ao Doutor HIT TV. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Queremos a sua participação. Então, dentro do nosso tema, se você pudesse dar um conselho para quem sente que está preso nesse ciclo, qual que seria?
esse conselho? Você diria afaste-se dos gatilhos que alimentam esse comportamento ou você diria pare de se culpar, recomeçar faz parte do processo? Ou então se observe mais, afinal de contas entender o padrão já é o primeiro passo? Ou comece com pequenos passos, a mudança é gradual. Clica lá que a gente vai falar um pouco sobre esse caminho e o que é mais importante ou mais válido nesse processo de reconhecimento, de entendimento, de exposição também. Ok? Para quem chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar Leonardo Carriço, psiquiatra, e Gabriel Brasil, psicólogo clínico, já estão aqui com a gente compartilhando todo o conhecimento deles. Aproveito para agradecê-los, é claro, mais uma vez. A gente foi então para o intervalo, atendendo, é claro, a demanda do nosso público e falando um pouco sobre essa relação na alimentação, de que forma que a gente começa a repetir padrões e o que a gente coloca, claro, como compulsão, como vício, e o que a gente coloca como um comportamento, né, de necessidade e atendimento, né, de entendimento também do nosso emocional e que aquilo faz parte de uma necessidade de um período breve e o que é de fato colocado como vício e que precisa, é claro, ser reconhecido e combatido e de que forma que a gente faz isso. Agora eu queria falar um pouco sobre compras, porque muitas pessoas às vezes têm esse comportamento de uma necessidade, de uma tristeza que está sentindo e que vai lá, faz uma compra e entende que aquilo resolveu ou preencheu momentaneamente um espaço necessário. Mas repete e acaba colocando, é claro, a saúde financeira em risco. Isso acontece bastante, não é, Leonardo? Acontece sim, né? Dentro dos comportamentos potencialmente adictivos, né, ou viciantes, a ciência já reconhece, na CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, a 11ª edição, ela já abarca a categoria, né, dentro dos transtornos de impulso e das dependências comportamentais, ela coloca também as compras compulsivas, né? E isso só reforça aquilo que eu vinha falando sobre o excesso de estímulos e da hiperativação daquelas regiões cerebrais envolvidas, né, no mecanismo de recompensa e na sensação de gratificação, tanto do querer quanto do gostar. Então, as compras, sim, principalmente hoje, desta forma online, a gente tem visto um número crescente de pessoas se endividando e com queixas muito importantes, muitas vezes deprimidas por não conseguir cessar ou inibir aquele comportamento que uma vez foi satisfatório e a partir de certo ponto passou a ser extremamente danoso. E trazendo um pouquinho da experiência clínica, eu observo que a maioria desses pacientes, eles acabam por desenvolver isso justamente pela dificuldade em reconhecer aquilo como um problema, uma vez que é socialmente aceito, né, fazer compras. Seria muito diferente de utilizar drogas ilícitas. Exatamente. E pela disponibilidade que é, fácil. inclusive, estimulado o tempo inteiro, né? Cada vez mais. Exato. E hoje, as plataformas online, né, que é por onde essas compras acontecem majoritariamente, elas vêm com uma interface bonita, com um design super arrojado, muitas vezes com promoções, cupons, notificações. Então, quem está por trás dessa engenharia dos sites, eles sabem muito bem como manipular ali o usuário de modo a diminuir aquela percepção de risco. Né? Afinal, eu não estou num local de comércio de drogas, onde há bandidos fortemente armados e... Nossa, eu preciso tomar cuidado. Para buscar aquela droga, eu precisaria, né, subir numa favela, entrar por locais que eu não conheço. Né? Não existe mais isso. Então, hoje está na palma da mão. Então, tem que ter muito cuidado com o que a gente faz no celular, por exemplo. Né? E não com o celular em si. Eu gosto sempre de fazer essa comparação com a garrafa, né? Em que uma garrafa de vidro ela pode ter 1 litro de água, mas pode ter 1 litro de destilado. E o celular é exatamente isso. Ele pode servir como meio de comunicação com familiares, profissionalmente, ou ele pode servir como ponte para
ofertas infinitas e prazeres infinitos, né, Gabriel? E eu entendo que esse é um problema muito presente na clínica, que eu imagino que durante a psicoterapia isso fique muito evidente, né? Muito. Fica muito evidente como o celular, ele é um lugar que, primeiro assim, as pessoas se comparam muito. Né? Para não sair do tema da compra, né? Mas também se estimulam muito. Já eu estou comprando uma coisa que eu nem sei se eu queria. Já eu estou, sei lá, eu estou pesquisando para ter um pet, eu nem sabia que eu queria realmente um cachorro, por exemplo. O celular, o vínculo ali com as redes sociais, ele realmente tem toda essa arquitetura por trás e que, acompanhando assim na prática clínica, eu presencio muitas pessoas que compartilham frustrações ou expectativas que gostariam de ser de tal forma e não conseguem por conta do que acompanham nas redes sociais. Mas aí entra posso até falar por mim, às vezes ali eu posto algumas coisas, conteúdo de psicologia, né? Antes do vídeo que eu posto, às vezes eu refaço esse vídeo umas 5, 6 vezes até ficar bom. Se eu postasse a primeira, logo de cara, a primeira não ficaria tão bom assim. Então, só dando um exemplo, né? Por trás do que a gente posta na rede social, nem sempre tem só a parte fácil, tem a parte que a gente falha, que a gente erra. Tem todo um planejamento também para isso. Exato. Mas para não sair do tema da compra, para complementar a pergunta, existem alguns sinais de alerta que a gente pode observar, né? Então, assim, eu estou comprando, eu estou usando o que eu estou comprando? Eu estou comprando e eu estou comprando só eu sei que eu compro ou eu estou mostrando para as pessoas o que eu estou comprando? Porque a compra compulsiva ela já vai para um lugar da gente fazer escondido, porque as pessoas já começam a perceber também. Chega um nível do abuso, do excesso das compras, que quem mora junto já entendeu que ele está trazendo prejuízo, tem dívidas, e mesmo com as dívidas ainda acontecem as compras. Então, começa a se esconder esse comportamento. Tem vergonha, às vezes, por trás da compra também, porque não acredito que eu comprei de novo, sabe? É quase que, em alguns momentos, uma coisa que não foi tão pensada, foi impulsiva. E aí, por trás disso, tem também, né, tem influência, tanto pode ter uma influência genética, mas também da história de vida, né, que impacta na construção disso, e a gente pode estar olhando para um transtorno, como, né, o doutor falou, que é um transtorno reconhecido, e existe diagnóstico, e existe também um combate, uma reabilitação, enfrentamento da compulsão em compras também. E por onde caminha esse enfrentamento? Porque não é só sobre não comprar. Né? Imagino que a decisão da compra, ela passa por alguns questionamentos e algumas questões que não são tão fáceis assim de você abrir mão. Sim, porque a gente não pode parar de comprar, né? Igual o alcoolista, ele para de beber, porque reconhece a impotência perante o álcool. O comprador, a compradora não vai parar de comprar, a gente precisa comprar, tem mercado, tem coisas importantes para a vida. Então, é mudar a relação com a compra. E aí tem etapas nesse processo de reabilitação, mas com acompanhamento. No mínimo, assim, um acompanhamento inicial, passando por uma avaliação de um psiquiatra, de um psicólogo em conjunto, então fazendo psicoterapia semanal junto com o atendimento também da psiquiatria. E existem vários recursos que vão sendo implementados, mas assim, em vias gerais, o começo dessa reabilitação é passar por uma etapa de mais segurança. Então, por exemplo, no começo, eu não posso ir para shopping, eu não posso ter meu cartão, talvez não ter autonomia mesmo, passa a ter a autonomia da casa, fica com quem não tem essa dificuldade. E aí, não quer dizer que vai ser sempre assim, mas vai ser toda uma reconstrução onde a gente vai diminuindo a segurança e aumentando a autonomia de forma gradativa e com técnica. Mas existe esse caminho. E passa por uma educação. Olha só, gente, que bacana, que importante e necessário a gente saber sobre esses caminhos. Vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Agora a gente recebe então a participação da Luciana de João Pessoa. Luciana, seja muito bem-vinda, viu? Boa tarde para você também. Que tema maravilhoso. A gente está aqui com essa mesma sensação, o quanto que a gente está podendo, né, ajudar ou orientar vocês que estão aí assistindo e participando. Conversar sozinho, roer as unhas até sangrar podem ser sinais de algum desequilíbrio emocional ou mental? Deus abençoe você também, Luciana. E aí, Leonardo? Vamos lá, então, duas coisas distintas na mesma pergunta, né? Conversar sozinho. Conversar sozinho apenas por conversar sozinho, né? Fora de um contexto, não significa nada. Pode significar a maneira com que aquela pessoa aprendeu a estruturar o raciocínio, então ela fala sozinha para conseguir falar melhor diante do público, como, por exemplo, um ator ensaiando sua fala para interpretar um devido personagem, ou ela
pode estar dentro de um contexto de um transtorno mental mais grave, como, por exemplo, esquizofrenia, em que aquela pessoa está tendo alucinações auditivas e conversa com aquelas vozes, né? Então, na psiquiatria, dificilmente, né, um sintoma vai caracterizar um transtorno mental se não estiver dentro de um contexto. A psiquiatria precisa de contexto, Perfeito. precisamos compreender a história daquele indivíduo, né, o papel que ela exerce na sociedade e como que aquelas vivências estão deturpadas ou adoecidas. Então, não, conversar sozinho, apenas com essa informação, não, pode até ser um sinal de saúde mental. Agora, essa questão de roer as unhas até sangrar, isso, lembra que a gente estava falando sobre comida? Me planejei comer duas fileirinhas e acabei comendo a barra inteira. Pode ser algo muito parecido que acontece com essa pessoa, em que ela claramente demonstra algum prejuízo no controle de determinado comportamento, né? Na inibição daquele comportamento. E pode ser algo passageiro? Pode. E isso estaria muito mais relacionado a, por exemplo, um transtorno de ansiedade, em que aquela pessoa, ao roer unhas, alivia momentaneamente aquela angústia. Agora, ele pode ser separado e entendido como um transtorno puro, algo parecido com o que a gente chama do transtorno de escoriação, que entra naquela seara das pessoas em que não tem o controle sobre o comportamento voltado ao próprio corpo. É aquela pessoa que começa a cutucar uma feridinha e vai até sangrar. Se machucar. Exato, até abrir um buraco. E muitas vezes isso vai no automático. Começa como algo prazeroso e posteriormente vira algo automático, né? Enxergando como se fosse uma compulsão. Ela faz aquilo além da vontade dela. Ela não gostaria de fazer aquilo, mas acaba fazendo. Então, sim. Quanto à questão de roer unhas até sangramento, se essa não era a intenção da pessoa, e eu imagino que não tenha sido, né, inicialmente, ela indica, sim, um sinal de um desequilíbrio da saúde mental ali naquele momento. E aí existem caminhos também, né, para que a gente consiga chegar a esse tratamento, entender de fato o que está em torno, o que está estimulando esse comportamento. Sim, é mais um exemplo de que isso é uma consequência, o que a gente está observando, né? Roer unha até sangrar. Isso é consequência de algo que está por trás. Então, o tratamento, nesse caso, realmente é recomendado até para investigar o que está por trás. Existem vários cenários, como já foi colocado aqui. E também um deles pode ser, inclusive, a própria autolesão, de a pessoa querer quase que indiretamente, ou de forma automática, né? Buscar uma dor, também uma forma de anestesia, também uma forma de fuga. Então, está dentro dos contextos que a gente apresentou. Para, de repente, substituir aquela que esse indivíduo está sentindo. Olha que importante, gente. É muito bom essa participação, essa interação que a Luciana trouxe aqui com a gente, porque eu acho que só da gente trazer esses sinais de alerta e só de existir esse reconhecimento já é o primeiro passo para uma mudança, para uma transformação. Muito obrigada, viu, Luciana, pela sua participação. Vamos para mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, a gente recebe então uma pergunta anônima. Fui diagnosticado em 2016 com um transtorno bipolar afetivo e neste ano com esquizofrenia. Já tive crises em que via coisas que não existiam, ouvia vozes e sentia cheiros estranhos, ficando muito perturbada. Hoje, em tratamento com psiquiatra e psicólogo, estou me sentindo bem melhor. Busquem tratamento, esse é o meu conselho. Olha que participação necessária, não é? Com certeza. A gente, né, como profissional da saúde mental, tudo que a gente busca é melhorar a qualidade de vida daquele indivíduo que está em sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é percebido por terceiros e a pessoa, né, reluta, ela passa por um período de negação, até vir aquela fase da aceitação e aí sim, ela quando bem orientada, começa, né, a colher os frutos do planejamento da saúde mental, porque a saúde mental exige um planejamento. E outra coisa que só esse relato, né, me despertou a lembrança aqui, é como o diagnóstico em psiquiatria
ele é algo complexo, né? Porque muitas pessoas elas ficam extremamente frustradas quando não recebem um diagnóstico na primeira consulta, por exemplo. E eu gosto sempre de informar que o diagnóstico na psiquiatria ele é construído. É claro que muitas vezes a gente consegue identificar quando aquela pessoa está claramente deprimida, por exemplo, ou francamente ansiosa, mas casos mais complexos que acabam envolvendo sintomas de diversas vertentes da psiquiatria, a gente exige, de fato, um acompanhamento mais duradouro até o diagnóstico correto. E fazer o diagnóstico correto é essencial, porque a gente consegue trazer o que sabemos de embasamento científico atual, que funciona para determinada condição, e aplicá-lo na vida real. E acaba mudando o curso de tratamento e, consequentemente, mudando a qualidade de vida daquela pessoa. Então, veja como no começo do tratamento ela recebeu um diagnóstico, e pouco tempo depois esse diagnóstico foi alterado e a partir daí ela começou a perceber os benefícios de um tratamento. Então, fazer o diagnóstico correto é essencial. E por isso que eu digo, para quando estiver em dúvida, só de existir esta dúvida, já há uma possibilidade muito alta daquela pessoa ter um diagnóstico e precisar de acompanhamento e de um tratamento. E a importância, inclusive, da gente falar de saúde mental, porque até pouco tempo atrás existia muito preconceito com relação a isso, muito medo de, eu posso ser considerado Y ou X. E a grande questão é que todos nós vivemos, é claro, os nossos dilemas, as nossas dificuldades, e que estes profissionais, eles estão aqui para estimular o autoconhecimento e trazer para a gente de volta a autonomia que a gente precisa para lidar com os nossos questionamentos, com os nossos problemas, com as nossas condições. Muito obrigada, pela sua participação e vamos juntos então conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Se você pudesse então dar um conselho para quem sente que está preso nesse ciclo, que é o vício, qual que seria? Afaste-se dos gatilhos que alimentam esse comportamento. Essa foi a alternativa mais votada, com 69%. Na sequência, pare de se culpar, recomeçar faz parte do processo. Se observe mais, entender o padrão é o primeiro passo e lá no final, 6%. Comece com pequenos passos, afinal de contas, essa mudança é gradual. Gabriel, o que você acha do resultado dessa enquete? Você acha que esse conselho é bastante importante, se afastar dos gatilhos? Acho que sim, principalmente para o começo dessa reeducação dos comportamentos, né? Se a gente for falar de álcool e drogas, seria excluir esses gatilhos. Seria, não é nem se afastar. Seria romper o uso do álcool, romper o uso da droga. Mas quando a gente fala de gatilho, também fica assim, genérico, né? Cada um pode interpretar de uma forma. Mas mudar o ambiente, quando eu entendo assim, para falar o que eu estou entendendo como gatilho, pessoas, coisas e lugares. Tá. Sim, é importante afastar do que está prejudicando, do que está influenciando. Às vezes a gente se influencia pelas pessoas que a gente convive, pelos lugares que a gente convive. Então, não quer dizer que vai ser uma mudança eterna e radical, mas que aos poucos ela pode ser reconstruída. A gente tem uma forma diferente de se relacionar nos mesmos ambientes que a gente já se relacionava. E o segundo item que eu vi da culpa, queria até falar assim que a culpa, ela é importante também, mas o mais importante talvez da culpa é a gente acessar ela, sentir a culpa, eu fiquei culpado, não queria ter feito isso, estou arrependido, mas transformar ela em responsabilidade. Porque a culpa por si só, a gente só vai continuar fazendo as mesmas coisas que vão nos deixar culpado. A gente acessa a culpa e transforma em responsabilidade, a gente vai poder passar por esse sentimento ruim, que ninguém quer sentir assim, mas fazer com que a gente não viva de novo, ou viva cada vez menos, para que a gente busque mais força e que a gente possa pedir ajuda também. Muitas vezes, faz parte da nossa vida, a gente passar por coisas que a gente vai precisar da ajuda das pessoas, né? E olha que bacana essa chavinha aqui que ele trouxe para encerrar o nosso bate-papo. Transforme essa culpa em responsabilidade. Espero que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo. Aproveito para agradecer a presença de vocês, toda essa troca que a gente teve nessa tarde maravilhosa. E vou te passar os contatos. Doutor Leonardo Carriço, psiquiatra, deixa à sua disposição o Instagram, leonardocarriço.psiquiatra, o WhatsApp também, DDD 11 917 48 2081. E Gabriel Brasil, psicólogo clínico, deixa à sua disposição o Instagram, gabriel.brasil, com um F no final. Desejo a você um excelente restinho de tarde e até amanhã na nossa próxima consulta. Doutores, muito obrigada, mais uma vez. Obrigado.